Olá, telespectadores do Saber Direito da TV Justiça. E meu nome é Ana Cristina Mendonça, sou advogada e professora de Direito Processual Penal. Nós vamos trabalhar nesta aula o tema ação penal. Esta é a aula de número 2. Na aula anterior, trabalhamos condições da ação, vimos o conceito de justa causa, como a justa causa é relevante para a análise das condições para o regular exercício do direito de ação dentro da teoria geral do processo. E, ao final, em razão de uma das perguntas formuladas por um dos nossos alunos, falamos sobre as correntes relacionadas à justa causa. Estão aqui presentes conosco hoje os alunos Tati, hoje aluna aqui, mas advogada, e o Rubens e a Camila, alunos aqui do Distrito Federal da Universidade, são alunos de graduação em Direito, e vamos então dar início. Lembrando a vocês que os e-mails relacionados às dúvidas existentes devem ser encaminhados para saberdireito@stf.jus.br. E peço a você, aluno, aí me assistindo, que em caso de dúvida, na hora de enviar o e-mail, encaminhe um e-mail direcionado ao nome do professor, no caso Ana Cristina Mendonça, e em relação à aula indicada, porque isso vai facilitar na hora da distribuição das perguntas. Da mesma forma, gostaria então de dizer que nesta nossa aula nós vamos dar continuidade a esta aula anterior, mas vamos trabalhar um aspecto mais relevante, vamos trabalhar a classificação das ações penais, vamos discutir a ação penal pública, a ação penal privada, enfim, como se caracteriza ou como se define se a legitimidade é do Ministério Público ou do ofendido, enfim, trabalharemos um tema bastante relevante e combinaremos com uma série de expressões que fazem toda a diferença na análise do processo penal em relação à ação penal. Então, veja só, vamos trabalhar primeiro a ideia de que, óbvio que no processo penal não há grandes diferenças em relação ao processo civil na hora de nós classificarmos as ações em relação à pretensão deduzida. É evidente que no processo penal, tanto quanto no processo civil, em razão da própria teoria geral do processo, nós temos como identificar processos cautelares, processos de conhecimento e processos de execução. E muitas vezes a pretensão deduzida, ela pode sim e vai indicar o tipo de ação, obviamente, que está sendo exercida. Vejam, uma ação pode ser declaratória, pode ser constitutiva, pode ser condenatória, e há, inclusive, defesa de que há ações penais mandamentais, determinadas situações em habeas corpus poderiam ser consideradas mandamentais. Mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte, embora o processo penal trabalhe com ações cautelares, ações de conhecimento, ações de execução, e embora o processo penal também possa trabalhar com ações declaratórias, exemplo, o habeas corpus pode ser declaratório, a revisão criminal é constitutiva negativa, a reabilitação é uma constitutiva positiva. Então, você tem ações penais de outra natureza que não necessariamente é condenatória. Então, embora você tenha, sim, no processo penal, ações declaratórias, constitutivas, até mesmo possibilidade de mandamentais, nós, toda vez que trabalhamos a ação penal, pensamos logo na ação penal de natureza condenatória. E qual é a ação penal de natureza condenatória? Bom, nós sabemos bem, é aquela em que o Ministério Público oferece uma denúncia ou o ofendido oferece uma queixa-crime, onde se pretende a satisfação do direito de punir do Estado. A ação penal é condenatória em razão da pretensão deduzida. O que se pleiteia é, na verdade, o julgamento da procedência de um pedido para condenar o réu nas penas de um determinado tipo penal. Então, trata-se de uma ação penal realmente condenatória, se pretende uma condenação. Quando se fala ação penal, a gente pensa diretamente nisso, ação penal pública e ação penal privada. E aí, veja só, como se classificam, então, essas ações penais? Vejam, quando se pensa ação penal condenatória, a classificação se dá de acordo com a legitimidade. De quem é a legitimidade para o exercício do direito de ação? E estas questões estão relacionadas, ou na verdade são definidas, em razão de uma opção do legislador. Isso foi algo, inclusive, que eu cheguei a mencionar na aula anterior. O critério é um critério de política criminal. No momento em que o legislador elabora uma norma penal incriminadora,
este legislador vai ter que definir, na hora da elaboração do tipo penal, se aquela conduta é uma conduta onde a iniciativa para o exercício do direito de ação dependerá do próprio Estado, através do Ministério Público, ou se a iniciativa deverá partir do ofendido. Bom, Ana, por que existiriam crimes de ação penal privada? Bom, a presença do crime de ação penal privada, ele está relacionado à ideia de publicidade de um processo e desta publicidade processual poder acarretar para o ofendido vítima um prejuízo maior do que aquele que a própria conduta delituosa sofrida acarretou. Ana, ainda não entendi. Então vamos explicar de uma outra forma, ok? Veja só, o direito de punir é do Estado. O direito de punir surge em razão, obviamente, da violação de uma norma penal incriminadora, de um tipo penal. Vejam, crime, homicídio, matar alguém. Bom, matar alguém realmente tem uma sanção prevista de reclusão de 6 a 20 anos. No momento em que existe uma norma penal incriminadora, existe para o Estado o direito abstrato de punir qualquer um que venha a praticar a conduta punível. Nós sabemos, já vimos isso com certeza no direito penal, aqueles que fizeram direito, que estudam direito, enfim, que, na verdade, essa norma penal incriminadora faz surgir uma obrigação por parte dos membros da sociedade. É uma norma de conduta negativa. Matar alguém, reclusão, 6 a 20 anos. Esta é a pena para homicídio? E aí, vejam, em razão desta norma penal, que é uma norma penal incriminadora, surge para os membros da sociedade o dever de não matar. Então, o direito de punir do Estado, que é abstrato, ele se direciona a todos os membros da sociedade, impondo uma conduta, uma norma, na verdade é uma norma de imposição negativa. Matar, não matar. O grande problema é que, apesar do direito de punir estar presente de forma abstrata e impor uma determinada conduta negativa aos membros da sociedade, alguém vai lá e pratica um crime e mata alguém. No momento em que o crime é praticado e a norma penal foi violada, o direito de punir do Estado, antes abstrato, se concretiza naquela hipótese. E o Estado passa a ter o direito concreto de punir o indivíduo que violou. O grande problema é que este mesmo indivíduo tem direito à liberdade, ao devido processo legal, ele é presumidamente inocente, tem direito à ampla defesa, ao contraditório, a um processo justo dentro de um prazo razoável, perante um juiz previamente competente. Então você tem uma série de garantias que buscam amparar, na verdade, o direito à liberdade deste réu. O Estado tem o direito concreto de punir, mas não pode auto-executar a sanção. É preciso, então, um regular processo, o devido processo legal. E aí, veja só, qual a consequência disso? Bom, para isso, eu preciso provocar o Poder Judiciário, que é inerte, buscando a tutela jurisdicional pleiteada, que no caso é a condenação do réu. O direito de punir é sempre do Estado, ok? Isso é um fato. O grande problema é que muitas vezes o Estado, em especial através do legislador, é óbvio, não é? Ele identifica o seguinte: eu, Estado, tenho o direito de punir. Da mesma forma, aquele indivíduo que praticou supostamente a conduta, tem direito à liberdade, e eu, Estado, devo tutelar o direito à liberdade deste indivíduo. Embora eu, Estado, tenha o direito de punir e deva tutelar a liberdade daquele réu, na verdade, eu percebo que em determinadas infrações, determinados casos concretos, aquele processo por mim deflagrado poderá prejudicar demasiadamente a vítima, que tem direito à intimidade, tem direito à privacidade, garantias que também são tuteladas pelo Estado. Por causa exatamente desta situação, surge a noção da ação penal privada. O Estado, então, reflete e decide. Olha, neste crime, o streptus fori, ele, na verdade, demanda uma alteração de posicionamento.
o direito de punir pertence ao Estado, mas vamos deixar que a vítima, o ofendido, identifique se quer realmente passar pelo processo. Então, o Estado legislador diz: este crime somente se processa mediante queixa. E surge a ideia da ação penal de iniciativa privada. Então, quando nós classificamos as ações penais condenatórias, essas ações penais condenatórias são classificadas de acordo com a legitimidade para o exercício do direito de ação. Mas tem que ficar muito claro: o Estado legislador, quando estabelece que o crime de ação penal privada, não entrega para a vítima o direito de punir. O que fica nas mãos da vítima é apenas o direito de agir. O direito de punir continua sendo estatal. Então vejam, no momento em que eu tenho a criação dos crimes de ação penal privada, nos quais o Estado confere a legitimidade à vítima, as ações penais condenatórias passam a ser classificadas em dois modelos básicos. Nós temos as ações penais de iniciativa pública e as ações penais de iniciativa privada. Nas ações penais de iniciativa pública, a provocação do judiciário se faz através do próprio Estado, ou pelo próprio Estado, através do seu órgão presentante. Porque o Estado tem que ser personificado em juízo de alguma forma. Ele precisa ser presentado em juízo, daí se falar o Ministério Público apresenta o Estado e não representa. Ok? Ele é o próprio Estado em juízo, exercendo o direito de ação, buscando alcançar a punição estatal. Ficou claro? Quer dizer, a punição devida ao agente, direito do Estado. Muito bem, então o Ministério Público apresenta o Estado e passa a ser o legitimado para as ações penais de iniciativa pública. As ações penais de iniciativa pública, no entanto, elas são subdivididas numa outra classificação. Quando se trabalha uma ação penal pública ou ação penal de iniciativa pública, a nomenclatura correta é ação penal de iniciativa pública. Mas nós somos preguiçosos, não é isso? Nós temos o hábito de encolher tudo. Aí nós falamos ação penal pública. Mas, na verdade, é a ação penal de iniciativa pública. Porque, olha só, todo o processo é dotado de publicidade. A função jurisdicional é uma função pública e o direito de ação é um direito público, subjetivo e abstrato. Então, tecnicamente, a ação penal é a ação penal pública de iniciativa pública, porque a ação penal é sempre pública, ok? Mas a gente, preguiçoso, ação penal pública, ok? Então, veja só, as ações penais de iniciativa pública, elas são subdivididas ou classificadas em públicas incondicionadas e públicas condicionadas. Quando a ação penal é pública incondicionada? Quando, na verdade, o Ministério Público, para o exercício do direito de ação, depende apenas daquelas condições genéricas previstas na teoria geral do processo, mais a discussão da justa causa. A necessidade da justa causa ninguém discute. Ela se faz necessária. A questão é se ela é ou não encarada como condição, ok? Mas que ela se faz necessária, ninguém tem dúvida. É preciso prova da infração e indício suficiente de autoria. É preciso lastro, suporte probatório mínimo. Muito bem. Então, vejam, quando se trata de uma ação penal pública incondicionada, o Ministério Público vai oferecer a denúncia se as condições da ação estiverem presentes. No entanto, as ações penais públicas podem ser classificadas também em condicionadas. Nas ações penais públicas condicionadas, ou de iniciativa pública condicionadas, o que você tem aqui é, na verdade, uma ação penal onde o Ministério Público, para o oferecimento da petição inicial, que se chama denúncia, o oferecimento o exercício do direito de ação depende, além das condições genéricas para o exercício do direito de agir, ele depende também de uma condição específica de procedibilidade, que normalmente se relaciona à manifestação da vítima. Vamos dar um exemplo para que você entenda, vai ficar muito claro. Veja só, ameaça. Ameaça é um crime que atenta contra a integridade física do indivíduo, talvez até mesmo contra a vida, é isso não é? Bom, é um crime do qual o Estado jamais vai abrir mão, ou pelo menos a gente acredita que não.
Vejam, o Estado deve tutelar a integridade física das pessoas, deve tutelar a vida das pessoas e, portanto, a ameaça é um crime de ação penal pública, ok? No entanto, vejam, a ameaça depende de um critério subjetivo. A pessoa que supostamente sofreu a ameaça se sentiu realmente ameaçada? Porque, vejam, eu posso falar algo para Rubens e Rubens não se sentir ameaçado com a minha apresentação, ou eu posso falar algo para Camila e Camila se sentir extremamente ameaçada pelo que eu efetivamente disse. Talvez a mesma frase tenha repercussões diferentes em momentos diferentes com pessoas diferentes. Então, vejam, efetivamente, para a ameaça, eu dependo de um critério subjetivo. E o Estado precisa saber se a vítima realmente se sentiu ameaçada e se realmente a conduta preenche os requisitos do tipo penal ameaça. Então, veja só. O que ocorre? Surge o crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, ação penal pública condicionada a uma manifestação inequívoca de vontade da vítima. O Estado não abriu mão da sua legitimidade, ele continua sendo o detentor do direito de ação, mas ele depende de saber se a vítima quer ou não aquele processo. Então, surge a ação penal pública, de novo, condicionada à representação do ofendido. Para isso, o Código Penal vai apresentar este crime somente se processa mediante representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Muito bem. Ou ainda, nós temos a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E o que seria efetivamente esta ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? E aí, vejam, é o caso da injúria contra o presidente da República, ok? Veja só, uma coisa é uma pessoa ser injuriada. Óbvio, evidente que injúria é um crime que atenta contra a honra das pessoas e a honra das pessoas deve ser tutelada e preservada pelo Estado. Injúria é crime, ok? No entanto, veja só, um crime de injúria pode ser encarado pela vítima como algo infinitamente menos penoso do que o processo que ela supostamente vai enfrentar. Por isso mesmo, injúria é um crime em regra de ação penal privada. E aí o Estado disse, olha, vítima, se você quiser, você exerce o direito de ação. Se você achar realmente que deve e se você achar o processo vale, ok? Quer dizer, toda a consequência de uma publicidade processual, toda a consequência de você ter que enfrentar e passar por um processo, se ele não vai ser mais lesivo, mais danoso, prejudicial a você do que o próprio fato daquela agressão verbal ter ocorrido no caso da injúria. Então, veja só, injúria é um crime de ação penal privada, mas vamos raciocinar. Quando a injúria é contra o presidente da República, vejam, uma ofensa ao presidente da República não é uma ofensa como aquela feita a Camila. Quando uma injúria é perpetrada contra Camila, vejam, o ofendido é ela. Mas quando uma injúria é perpetrada contra o presidente da República, o injuriado sou eu, você. A injúria é contra a nação, uma vez que ele nos representa, ofende a moralidade nacional. E o crime, então, não é de ação penal privada, é um crime de ação penal pública, condicionada. Mas condicionada, repare, não a manifestação do presidente, porque, vejam, não é o presidente, é o que ele representa. Então, é uma requisição do ministro da Justiça, enquanto representante naquele momento, para fins daquela requisição, do Poder Executivo. Ficou claro? Então, o que você tem é um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ficou claro? Muito bem. E aí, veja só. Então, esta é a nossa primeira hipótese, ação penal pública. Ela pode ser incondicionada ou condicionada. As ações penais públicas condicionadas podem ser condicionadas à representação do ofendido e à requisição do ministro da Justiça, dependendo da hipótese.
Peculiaridades sobre isso nós veremos numa próxima aula. Agora vamos dar continuidade à classificação da ação penal. E aí, quando nós classificamos as ações penais públicas, muito bem, já identificamos as hipóteses. Agora vamos classificar as ações penais privadas, ou melhor, ação penal pública de iniciativa privada. Ok? Pública porque o direito de ação, de novo vou repetir, é público, subjetivo, abstrato, porque os processos são dotados de publicidade, ok? Porque a função jurisdicional é pública, que se está provocando através do direito de ação. Então, inúmeros motivos existem para que eu diga que a ação penal, toda ação penal é pública, ok? No entanto, naquela hipótese, o que nos interessa é a legitimidade. Quem tem legitimidade para o exercício do direito de ação? E aí a nossa resposta é, neste caso, o ofendido. Então surge o crime de ação penal de iniciativa privada ou ação penal privada. As ações penais privadas, elas são classificadas ainda em ação penal privada propriamente dita ou exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. São 3 as hipóteses. O artigo 100 do Código Penal estabelece quando a conduta é ou não de ação penal pública ou de ação penal privada e as subespécies de ação penal privada. Então, veja só, o que você tem como identificador para fins de ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e, finalmente, a ação penal privada subsidiária da pública? Quando se trata de um crime de ação penal privada propriamente dita, a lei penal vai trazer abaixo do dispositivo penal, do tipo penal, escrita a seguinte informação: este crime somente se processa mediante queixa do ofendido ou do seu representante legal. No caso das ações penais privadas, propriamente ditas ou exclusivas, a titularidade do direito de ação é da vítima. No entanto, a vítima pode ser incapaz, por algum motivo. E se a vítima for incapaz, ela poderá ser representada pelo seu representante legal, tranquilo, sem maiores problemas, fácil de identificar esta situação. No entanto, nos crimes de ação penal privada personalíssima, a coisa muda de figura. Nos crimes de ação penal privada personalíssima, o direito de ação recai com exclusividade absoluta sobre a vítima. Somente a vítima, ninguém mais além da vítima, poderá oferecer a queixa no caso do artigo 236 do Código Penal. Só existiam 2 crimes de ação penal privada personalíssima, somente 2. Um deles, em 2005, sofreu abolitio criminis e deixou de ser crime, era adultério, o artigo 240 do Código Penal. Muito bem, com o fim do adultério, resta para ação penal privada personalíssima somente um crime no ordenamento jurídico. É o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento, artigo 236 do Código Penal. Muito bem, é um crime de ação penal privada personalíssima. Nesta hipótese concreta, somente a vítima, ninguém além da vítima, pode oferecer a queixa. Então, vamos imaginar esta hipótese. Você se casou com um indivíduo e, após o casamento, descobriu que ele é um criminoso quanto mais. E aí você poderá, então, obviamente, tendo também que promover a competente anulação do casamento, certo? No civil, certo? Mas poderá promover, então, uma ação penal privada contra esse indivíduo pela ocultação desta condição. Ficou bem claro? Na verdade, o indivíduo induziu você a um erro essencial sobre a personalidade para fins de convívio, etc. e tal. Então, veja só, o que você tem efetivamente é um crime de ação penal privada personalíssima, uma supertutela da privacidade. E o Estado diz, olha, é a vítima, somente a vítima, ninguém além da vítima. Se ela for incapaz, ninguém poderá oferecer a queixa. Se ela morre com ela o direito de queixa. Esta é a diferença da ação penal privada personalíssima para a ação penal privada propriamente dita ou exclusiva. Na ação penal privada propriamente dita ou exclusiva, a situação é diferente. Se a vítima é incapaz, o representante legal pode oferecer a queixa. Se a vítima morre, o sucessor processual poderá assumir o feito, se em andamento, ou poderá exercer o direito de ação, ok? Em razão da morte daquela vítima, a sucede na legitimidade. Muito bem, então essa é a diferença entre a ação penal privada propriamente dita ou chamada também de exclusiva e a ação penal privada personalíssima.
Só que existe uma terceira modalidade, prevista no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, é a hipótese da ação penal privada subsidiária da pública. E por que a ação penal privada subsidiária da pública? Vamos raciocinar o que é isso efetivamente. Bom, não existe um crime de ação penal privada subsidiária. Não existe. Existem crimes de ação penal pública, onde o Ministério Público é regido por um tal de princípio da obrigatoriedade, que será objeto de uma das nossas próximas aulas. Muito bem, o membro do Ministério Público, regido pelo princípio da obrigatoriedade e atento que deveria estar a esta obrigatoriedade, não pode ficar inerte. Em razão da sua inércia, é preciso que se atribua a ele uma sanção. É preciso que o Ministério Público esteja atento. Olha, Ministério Público, você, presentes as condições da ação, terá que oferecer a denúncia. Mas caso não o faça, há uma sanção, ok? E qual a sanção estipulada? Porque, veja só, esta tal ação penal privada subsidiária da pública, com a Constituição de 88, era até para ter desaparecido do ordenamento jurídico, já que a ação penal pública, diz a Constituição no artigo 129, inciso 1º, é privativa do Ministério Público. No entanto, a própria Constituição, no artigo 5º, estabelece que realmente é possível a ação penal privada subsidiária. E por quê? De novo, sanção ao Ministério Público desidioso. Olha, o Ministério Público, você tem que formar a tal da opinio delicti. Se você realmente perceber que as condições da ação penal estão presentes, você deve oferecer a denúncia. Se as condições da ação penal estiverem ausentes, é óbvio que você não poderá oferecer a denúncia, seria temerário, absurdo, abusivo, inclusive. Então, é caso de arquivamento ou caso de dar continuidade à investigação. Mas, se você não fizer nada, em razão da sua inércia, a vítima passará a ter legitimidade. Qual a sanção, portanto, sofrida pelo Ministério Público por ter sido desidioso, por ter ficado inerte, deixando fluir o prazo, sem o oferecimento da denúncia, sem o pedido de arquivamento, sem a devolução dos autos à delegacia? A sanção que ele deixa de ser o único legitimado e a vítima passa a ter também legitimidade. Então, num crime de ação penal pública, quando o Ministério Público fica inerte, é possível que venha a ocorrer a ação penal privada subsidiária da pública. Então, reparem, não é um crime de ação penal privada subsidiária, é um crime de ação penal pública, no qual a vítima inerte, ou no qual dá margem a uma legitimidade por parte da vítima para o exercício do direito de ação. Ação penal privada subsidiária da pública. Então, as ações penais privadas são classificadas, novamente, em ação penal privada propriamente dita ou exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. A grande questão aqui, no entanto, é que esta classificação se dá em razão da legitimidade. Então, é a legitimidade que me leva à análise sobre se o crime de ação penal pública, privada, enfim. E para isso é preciso que a gente estude alguns termos importantes, que são por nós lidos todas as vezes em vários livros. Vejam, estamos estudando em qualquer autor. Nesses livros vamos perceber que várias vezes os autores fazem menção àquelas expressões. No entanto, é muito comum que a gente não pare para analisar o que aquilo significa. E aí, no momento em que a gente não faz isso, sabe o que acontece? Você fica sem definir aquele conceito na sua cabeça, até a hora em que você precisa dele. E aí, na hora em que você precisa dele, eu tenho vários alunos em concursos, por exemplo, em candidatos a concursos, que na hora H ficaram assim, e agora? Certo? O que é isso? E aí você tem uma tendência a ir buscar no processo civil a resposta para aquele conceito. E nem sempre aquilo que é definido para o processo civil alcança ou está adaptado corretamente para o processo penal. De novo, vou repetir, processo penal e processo civil são derivados de um mesmo ramo do direito, na verdade da teoria geral do processo, mas são
Veja, matérias distintas, ok? Muitos autores, inclusive, dentre vários argumentos, mas inclusive por conta destes que nós vamos trabalhar a partir de agora, entendem que o processo penal deveria ter uma teoria geral do processo penal, específica para o processo penal. E, óbvio que isso ainda não é algo majoritário, mas, enfim, surge em razão exatamente dessas diferenças. O que nós precisamos agora? Então, veja só, você que está assistindo nossa aula, com a intenção realmente de formar conteúdo, de saber, isso é algo que deve ser anotado, ok? Então, veja só, nós precisamos das diferenças entre as seguintes expressões. Vamos lá. Legitimidade ordinária ou legitimação ordinária. No processo penal, né? Legitimidade ou legitimação extraordinária. Substituição processual. Representante legal. Sucessor processual. Representante legal subsidiário. E, finalmente, a legitimação ou legitimidade concorrente no processo penal. Então, veja, na verdade, essas expressões, quando caem em provas, em geral em provas de concurso, acabam se tornando um grande problema para os candidatos. Vou te dar um exemplo. Anos atrás, numa questão de prova, caiu uma frase assim: sobre a ação penal, marque a correta. E aí, entre as possíveis respostas, havia uma que era a resposta correta, que dizia assim: a legitimidade extraordinária pode ser originária ou supletiva. E aí a maioria dos candidatos ficou assim: que é isso? Olha só, o que está escrito? A legitimidade extraordinária pode ser originária ou supletiva? E aí veja só que situação. Ainda aqueles que souberam ou sabiam a resposta, tiveram uma tendência a se confundir, porque nas letras miúdas daquela prova, olha só o que aconteceu. A palavra originária ficou exatamente embaixo da palavra extraordinária. E aí, na hora da leitura, a maioria dos candidatos leu assim: Rubens, a legitimidade extraordinária pode ser ordinária. E veja só, não era ordinária que estava escrito, era originária. Ok? Então, veja só, na verdade, o que está escrito aqui? Vejam, o que está escrito é: a ação penal privada pode ser exclusiva ou subsidiária da pública. Pode decorrer da própria lei ou pode depender da inércia do Ministério Público. Uma frase simples, mas confundida pelo candidato, porque ele não havia parado antes para raciocinar o que cada expressão significa. Ok? Então, vamos lá. O que é a legitimidade, ou de quem é a legitimidade ordinária no processo penal? Vamos voltar na ideia de um contrato de locação. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o contrato de locação. Num contrato de locação, eu tenho o locador e o locatário. O locador cede o imóvel, o locatário paga os aluguéis. Se os aluguéis não vêm sendo pagos, o locador pode ir a juízo, pleitear a cobrança dos aluguéis vencidos e a rescisão do contrato de locação. Muito bem. Quem tem legitimidade para promover em juízo a ação de cobrança dos aluguéis vencidos? O locador. Óbvio, ele é o titular do direito que foi violado. Ele teria o direito de receber os aluguéis. Isso não é? Muito bem. A legitimidade, ela decorre da própria titularidade do direito material supostamente violado. Muito bem, tranquilo, sem problemas. No processo penal, nas hipóteses de ação penal, nós temos que o direito violado, na verdade, o direito que se busca em juízo é o direito de punir. E o direito de punir é do Estado. O Estado não abre mão do direito de punir. No momento em que o direito de punir é estatal, quem tem legitimidade para exercer, ou deveria ter legitimidade para exercer o direito de ação? O Estado, que se faz presente através do Ministério Público. Então, eu posso perfeitamente afirmar que o legitimado ordinário no processo penal é o Estado, através do MP, ou posso afirmar que o legitimado ordinário é o Ministério Público, porquanto ele é o próprio Estado em juízo exercendo o direito de ação. Então, a legitimidade ordinária é fácil, mas precisamos avaliar a legitimidade extraordinária.
E aí, para a gente analisar legitimidade extraordinária, vamos voltar à ideia do processo civil. No entanto, vamos pegar uma hipótese que não verse sobre bens jurídicos disponíveis. Vamos analisar uma situação em que o envolvido seja um bem jurídico indisponível. Vamos pegar como exemplo, eu gosto muito desse exemplo, uma investigação de paternidade. Veja só, para uma investigação de paternidade, quem teria legitimidade? Vejam, óbvio, o direito de saber quem é o pai ou quem é o filho é do filho e do pai. Quando eu falo pai, me refiro ao genitor, pai ou mãe. Pode ser uma investigação de paternidade ou uma investigação de maternidade. O que interessa é que você entenda o seguinte, veja só, quem tem direito de saber quem é o filho? O pai. Quem tem direito de saber quem é o pai? O filho, ok? Então, dali se extrai a legitimidade para uma investigação de paternidade. Só que nós sabemos que o direito civil e o Código de Processo Civil estabelecem para uma investigação de paternidade que o Ministério Público também tem legitimidade. Peraí, mas o Ministério Público não tem o direito de saber quem é o pai ou quem é o filho? O direito de saber quem é do pai ou do filho. E o direito de saber quem é o filho é do pai. Enfim, na verdade, o Ministério Público tem uma legitimidade extraordinária. É uma legitimidade que surge em razão da lei, para, em nome próprio, ir ao judiciário buscando pretensão que, na verdade, pertence a outro. Na verdade, o Ministério Público tem legitimidade para ir a juízo, veja, pleitear a investigação de paternidade em favor do pai ou do filho. O direito que ele vai buscar não lhe pertence. Legitimidade extraordinária. Surge em razão da lei, mas a pretensão deduzida não é daquele que detém a legitimidade, é de terceiro. Muito bem, tranquilo para o processo civil? A questão é que você sabe, muito bem, aquele que já estuda o direito e aquele que não vai ficar, obviamente, conhecendo isso agora, que no momento em que a lei legitimou o Ministério Público para o exercício do direito de ação numa investigação de paternidade, não retirou do pai e do filho a chance de fazer isso. Podem exercer o direito de ação provocando o judiciário para uma investigação de paternidade o Ministério Público, o pai ou o filho. É o que a gente chama de legitimidade concorrente. Concorrem para o exercício do direito de ação pai e filho, ok? Pai e filho legitimados ordinários, porque titulares do direito material alegado. E o Ministério Público, legitimado extraordinário, tem legitimidade em razão da lei, mas para buscar algo que não lhe pertence. Tranquilo, no processo civil encaramos isso com muita facilidade. Vamos voltar ao processo penal. De quem é o direito de punir? O direito de punir é do Estado? E se o direito de punir é do Estado, a legítima exercício do direito de ação deveria ser sempre do Estado. Quem pode buscar a punição? O Estado, através do Ministério Público que o apresenta legitimado ordinário. Mas também sabemos que, como por critérios de política criminal, o legislador escreveu: este crime somente se processa mediante queixa. E entregou à vítima, em determinadas situações, exemplo, dano, crimes contra a honra, alguns crimes contra a propriedade imaterial. Então, nós temos infrações de ação penal privada, em que a legitimidade para o exercício do direito de ação, através da queixa-crime, é do ofendido, é da vítima. Então, o que nós temos? Temos que a vítima tem legitimidade decorrente da lei, obviamente, para ir buscar algo que, na verdade, pertence ao Estado, o direito de punir. Então, a vítima está em nome próprio, porque tem legitimidade, buscando pretensão punitiva que, na verdade, pertence ao Estado. Porque a pretensão punitiva é sempre estatal. O direito de punir é do Estado. O Estado abriu mão, no crime de ação penal privada, Rubens, da legitimidade. Mas, Camila, não do direito de punir. Então, veja, o que você tem aqui? Você tem algo totalmente simples. Vejam, quem é no processo penal o legitimado extraordinário? É o ofendido, a vítima, nas ações penais privadas. Tem legitimidade em razão da lei, mas o direito que ela vai buscar pertence, na verdade, ao Estado.
No momento em que a vítima, legitimada extraordinária, exerce o direito de ação, ela oferece a queixa, mas a pretensão, de novo, é estatal. Por isso se diz que o ofendido, legitimado extraordinário, ao exercer o direito de queixa, atua como substituto processual do Estado. Então vejam, quem é o substituto processual no processo penal? É o ofendido nas ações penais privadas, que oferecendo a queixa-crime, vai buscar pretensão que pertence, na verdade, ao Estado. O ofendido é o substituto processual do Estado. Ficou claro? Só que o processo penal tem uma peculiaridade muito marcante. Quando o crime é de ação penal privada, a vítima é quem tem legitimidade. E o Ministério Público não pode oferecer denúncia em crimes de ação penal privada. Então, isso significa que no processo penal, quando a legitimidade extraordinária existe, a legitimidade ordinária deixa de existir. No processo penal, nós costumamos dizer a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Para esta regra do processo penal, que é diferente do processo civil, num primeiro momento não deveriam existir exceções, mas existem exceções. A primeira exceção a essa regra de que a legitimidade extraordinária exclui a ordinária é a ação penal privada subsidiária da pública. Vejam, quando o Ministério Público fica inerte, a vítima passa a ter legitimidade por um prazo de 6 meses contados da inércia do Ministério Público. Ela passa a ser a legitimada extraordinária. A lei lhe deu legitimidade, mas lembrando, o direito de punir não é dela. A pretensão punitiva é estatal, por isso ela é extraordinária. Então vejam, a legitimidade extraordinária existe, mas o Ministério Público é o legitimado ordinário, porque este crime é de ação penal pública. É um crime de ação penal pública no qual o Ministério Público ficou inerte. Em razão da sua inércia, a vítima passa a ter legitimidade, sim. O problema é que o prazo do Ministério Público para formar a tal opinio delicti, opinião sobre o crime, que é de 5 dias se o indiciado estiver preso e de 15 dias se o indiciado estiver solto, na forma do artigo 46 do Código de Processo Penal, é, na verdade, um prazo chamado de impróprio. Ele não preclui. Então, se o membro do Ministério Público, dentro daquele prazo, fica inerte, ele não deixa de ter a legitimidade, ele continua legitimado. Só que a vítima passa a concorrer com ele, ok? Então, você tem uma hipótese de legitimidade concorrente durante esses 6 meses contados da inércia do Ministério Público. Durante aquele período, pode o Ministério Público ou pode a vítima. Vale quem agir primeiro. Legitimação concorrente. Existe um segundo exemplo, que é a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Mas, antes da gente passar para este exemplo, vamos ver se nossos alunos têm alguma pergunta. Professora, tem uma dúvida. O Ministério Público, ele mantém a sua legitimidade ainda que a vítima ela ofereça queixa subsidiária? Sim, o Ministério Público continua sendo legitimado, Camila. Veja só, ele tem legitimação concorrente com a vítima. Realmente, naquele primeiro momento, durante aqueles 6 meses, vale quem agir primeiro. Se ele, antes da vítima se manifestar, oferece a denúncia, devolve a delegacia ou requer o arquivamento, prevalece o que ele fez. Mas se ele nada faz e a vítima vai lá e oferece a queixa, então ela é a legitimada, exerceu o direito de ação e que você tenha uma ação penal privada subsidiária. Mas nada impede que lá na frente, por algum evento fático que nós vamos ver numa das próximas aulas, ele retome o direito de ação, ou retome a titularidade daquela ação, em razão dele ainda possuir legitimidade. Ele não deixa de ter a legitimidade. Sempre será concorrente. Ok? Outras perguntas?
Professora, eu gostaria de saber se a vítima menor de 18 anos, porém emancipada, pode oferecer a queixa? Muito bem. Essa é uma situação bastante complicada sobre a questão da emancipação. Repare que o processo penal, ele legitima para o exercício do direito de queixa aqueles que têm 18 anos. Ele não fala em capacidade. O Código de Processo Penal adota um critério para esse fim cronológico e adota um critério também biopsicológico, obviamente, certo, já que a vítima pode ser incapaz por outros motivos e poderá ser representada, é isso ou não é? No entanto, uma vítima que tem 16 anos e é casada, por exemplo, e, portanto, emancipada em razão do casamento, ela tem capacidade para a vida civil. Mas ela não tem capacidade para oferecer uma queixa-crime, porque o Código de Processo Penal não adotou capacidade, e sim 18 anos, ok? Então, o que resta para essa situação é a hipótese do representante legal subsidiário, que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então, veja só, entendemos, então, que a vítima... Mais perguntas? Alguma pergunta? Não, tem certeza? Muito bem. Então, veja só, nossa vítima, ela é a legitimada extraordinária, não é isso? E a legitimidade concorrente, num primeiro momento, apenas na hipótese da ação penal privada subsidiária da pública. Vamos dar prosseguimento e, na nossa próxima aula, é que nós vamos analisar a hipótese da súmula 714. Mas, neste momento, o que me interessa em especial é o seguinte. Nossa vítima, ela é, num primeiro momento, plenamente capaz. Bom, pode acontecer da vítima ser incapaz, como a própria Tati falou, certo? Ela, na verdade, pode não ter 18 ou pode ser incapaz por outros motivos. Quando isso acontece, ela deverá ser representada. É isso ou não? Vamos ao processo civil. No processo civil, o locador do imóvel pode ser menor? Pode. O proprietário do imóvel é o locador, ele pode ser menor? Se ele é menor, terá que ser representado para o contrato de locação e, da mesma forma, numa eventual ação com a finalidade de cobrança de aluguéis. O representante legal, portanto, no processo civil é aquele que, preste atenção, em nome alheio, vai buscar direito alheio. É aquele que, em nome do menor, vai buscar direito do menor. Agora, no processo penal, o representante legal é aquele que, em nome do menor, do incapaz, vai buscar direito do Estado. Em nome alheio, vai buscar direito alheio. Porque o direito de punir é sempre do Estado. Algo simples, ok? Muito bem. Da mesma forma que a gente imaginou a situação da pergunta da Tati, veja só a situação do menor de 18, que é emancipado. Existem determinados menores de 18 que não têm um representante legal, ou, muitas vezes, possuem mas existe um conflito de interesses entre os interesses do menor e os interesses do seu representante. Quando isso acontece, e aí não é assim, ai papai, eu quero que ofereça queixa. Não, filhinha, não vou oferecer queixa. Não, não é isso, ok? É o menor que tem interesses e um representante que coloca os seus próprios interesses acima dos interesses do menor. Numa situação como essa, de um menor de 18 que não tem representante e um menor que tem representante, mas onde há conflito de interesses, o artigo 34 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá nomear um curador especial. Então, vejam, é um representante legal para quem não tem. Daí a nomenclatura, representante legal subsidiário. Um representante legal para quem não tem. Ok? A pergunta da Tati é uma pergunta muito interessante. Imagine uma menina que tem 16 anos, emancipada pelo casamento, e quer oferecer a queixa-crime. Como ela poderá fazer? Porque, veja bem, ela não tem 18 e, portanto, não tem legitimidade processual para o oferecimento da queixa. Mas se ela é emancipada, ela também já não tem mais um representante legal. Ela é uma hipótese do menor de 18 que não tem representante. Numa situação como essa, ela pode pleitear a nomeação de um curador especial.
Ou, outra alternativa é que o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa só vai fluir quando ela integralizar os requisitos. E se ela não tem legitimidade processual, pode ser que ela espere aguardar completar 18 anos, a partir de quando terá 6 meses decadenciais para o oferecimento da queixa. Mas essa pergunta do menor de 18 é realmente uma pergunta muito interessante, emancipado pelo casamento ou por outro motivo. Emancipado para fins cíveis, mas não para o oferecimento de queixas e de representações. Então surge a figura realmente do artigo 34, que é o representante legal subsidiário, ok? Então vejam só, de novo, legitimado ordinário, legitimado extraordinário, substituto processual, representante legal subsidiário. Agora falta quem é o sucessor processual. O sucessor processual é a figura do artigo 31 do Código de Processo Penal. O artigo 31 diz que no caso de morte ou declaração de ausência do ofendido, o direito de queixa poderá ser exercido pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão ou irmão. E o artigo 36 do Código de Processo Penal estabelece que a ordem deve ser garantida. Vejam, todos, no caso de morte da vítima, todos sucedem à vítima na legitimidade extraordinária. Todos são legitimados e todos podem oferecer a queixa. Mas se, por exemplo, o cônjuge não quiser, o ascendente pode? Pode. Se o ascendente não quiser, o descendente pode? Pode. Se o descendente não quiser, o irmão pode? Pode. Todos têm legitimidade e todos podem oferecer a queixa. No entanto, imaginem que o cônjuge queira e o ascendente também. Vai prevalecer aquele que está antes na ordem sucessória. Isso é o que eu preciso que você entenda da hipótese de sucessão processual, ok? Muito bem, neste bloco, portanto, nesta nossa aula de hoje, nós, na verdade, observamos alguns aspectos importantes relacionados à classificação das ações penais. Vimos que o processo penal é de conhecimento, é classificado de acordo com a sua legitimidade. E essa classificação se dá em ações penais de iniciativa pública, incondicionada e condicionada, ações penais de iniciativa privada, propriamente dita ou exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Depois verificamos ainda que existem classificações para as diversas espécies de legitimidade frente à pretensão punitiva do Estado, não é isso? Existe aí a figura do legitimado ordinário, extraordinário, enfim. E estas classificações são de extremíssima relevância, certo? Muito bem, agora então quero lembrar a vocês que, vejam, nosso e-mail para contato é do saberdireito@stf.jus.br. Que depois, então, quem quiser rever esta aula, ela estará disponível no www.youtube.com/saberdireitoaula, certo? Convido vocês para continuidade na nossa próxima aula, ação penal ainda. Veremos, então, a questão da legitimidade concorrente da súmula 714 e trabalharemos ainda os princípios que regem as ações penais pública e privada, ok? Muito bem, até lá, eu agradeço a presença dos nossos queridos alunos. Obrigada.